Graça e paz, igreja, você que está aí na sua casa, graça e paz, que Deus esteja com você. Essa é uma noite de adoração, como todas as outras noites que nós nos encontramos, a nossa adoração fiel, verdadeira a Cristo Jesus. E hoje é um momento que nós estamos reunidos, embora distantes, mas reunidos como corpo de Cristo, e é um momento de alegria para todos nós, para nós celebrarmos o nome do nosso Senhor, não é verdade? Meus irmãos, quero convidá-los a abrir junto comigo o livro de Salmos, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 em diante. Salmo capítulo 24, a partir do versículo 7. Vamos até o versículo 10. Salmo davídico, o salmista diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor é o nosso Rei, o Rei da Glória. Ele é o Rei forte e poderoso, é o Rei dos exércitos. E com toda certeza, assim como nem a morte pôde detê-lo, nenhuma doença, nenhum problema, absolutamente nada pode tirar a sua comunhão com Ele. E hoje é noite de adoração, é noite de nós entregarmos realmente uma adoração genuína e verdadeira a Ele. Então prepare o seu coração para você recepcionar agora a palavra, para você ouvir os louvores e ministrar os louvores junto com todo o ministério, para que o nome do nosso Senhor Ele possa ser glorificado, amém? Vamos orar para nós darmos início ao culto então? Senhor Deus, é com muita gratidão, Senhor Jesus, que nós te glorificamos, engrandecemos o teu santo nome, por estarmos aqui reunidos como igreja de Cristo, Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor. Eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite as famílias que estão enlutadas, Pai, por tantos problemas que estão afrontando e assolando multidões, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, pela sua misericórdia. Pai, durante toda essa campanha de oração que nós tivemos o privilégio de reunidos como igreja, como corpo de Cristo, engrandecer e Te louvar através das orações, meu Deus. Nós clamamos a Ti, Pai, que as nossas orações tenham chego aos céus, porque nós cremos que assim aconteceu, meu Deus. E que o Senhor possa sarar a nossa terra, que o Senhor possa curar-nos, meu Deus. Que para a honra e glória do Teu santo nome nós possamos glorificar cada vez mais e mais a Ti, Jesus. Cuida e zela da vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares agora. Estenda essa bênção aos seus familiares, o seu zelo, o seu cuidado aos seus familiares, meu Deus. Nós clamamos a Ti que o Senhor agora, neste momento, Pai, possa cuidar e acalmar o coração e a mente de cada um de nós, para que nada, absolutamente nada, venha interferir no ato de adoração a Ti. Coloca o nosso coração, a nossa mente cativas a Ti neste momento, porque nós queremos Te glorificar. Hoje e para todo sempre, nós Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos como igreja de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, receba toda a honra, toda a graça, toda a glória e todo o ato de culto desta noite, que é para Te glorificar e Te engrandecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glorificamos o nome do nosso Senhor. Boa noite, meus queridos, meus irmãos e irmãs. Vamos adorar o nosso Deus. Onde você está, sentado no sofá da sala, no seu quarto, onde você estiver, abra o teu coração, se prepare para estar na presença do Senhor e vamos entregar a Ele a nossa mais sincera adoração, amém? Juntos, agradecendo, expressando o nosso amor a Ele, aquele que está sentado no trono. Cantemos juntos. Há um trono armado no céu, há um trono armado no céu,
e alguém assentado. É um brilho, é um fogo, é um som, relâmpagos, trovões, aleluia. E ao redor arco-íris, salvação, oferta da graça. Sua face se vê em Jesus, Cordeiro, sacrifício de amor. Vamos cantar mais uma vez. Há um trono, há um trono armado no céu, e alguém assentado. É um brilho, é um fogo, é um som, relâmpagos, trovões, e ao redor arco-íris, salvação, oferta da graça. Sua face se vê, sua face se vê em Jesus, Cordeiro, sacrifício de amor. E nós o adoramos nessa noite. Pra sempre te adorarei, e sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Cante. E sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. E sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. E sempre te adorarei. És o poderoso que pobre se fez, tão grande amor, enfrentou a morte. Por sua pobreza fomos todos enriquecidos com grande salvação. És o poderoso Deus que pobre se fez, tão grande amor, enfrentou a morte. Por sua pobreza fomos todos enriquecidos com grande salvação. Vamos cantar juntos. Eu te adorarei, Senhor, para sempre, sempre. Para sempre te adorarei. E sempre te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Para sempre te adorarei. Sempre. E sempre te adorarei. Cantemos juntos. Para sempre te adorarei. E sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. E sempre te adorarei. És o poderoso Deus que pobre se fez, tão grande amor, enfrentou a morte. Por sua pobreza fomos todos enriquecidos com grande
grande salvação. És o poderoso Deus que pobre se fez, tão grande amor. Enfrentou a morte, por sua pobreza fomos todos enriquecidos com grande salvação. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração, ó Deus. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, Senhor. Tu és adorado entre nós. Continue com teu coração nele. Continuemos entregando tudo a Ele. Ele é digno. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos de todo o coração. Declare: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha, na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. O reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Declare: teu reino vem. Teu reino vem. Nós dizemos: teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino
teu reino vem. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos queridos, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. E se você está preparado, eu gostaria de convidá-lo para contribuir. O apóstolo Paulo nos ensinou que Deus ama aquele que dá com alegria. E como você sabe, nós temos 3 formas de fazermos isso. A primeira é através dos dados bancários da nossa igreja. Está aparecendo aí para que você possa, se assim desejar, realizar o depósito. Também presencialmente aqui na igreja, de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã. E também, se você assim desejar, através do nosso site, o www.iboasnovas.com.br. É através dessas formas que, pelo menos nesse momento, enquanto nós estamos no culto online, você pode entregar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus, declarando o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno. Adoremos juntos. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, toda a expressão sincera do nosso amor por ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Amém. A graça e a paz, amada igreja. Que bom estarmos aqui, não é? Nesse culto que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Que bom poder adorar o nosso Deus como adoramos nessa noite, não é verdade, queridos? Nós estamos hoje encerrando a nossa campanha de oração, 7 dias de clamor. Eu gostaria que pudéssemos continuar fazendo isso agora, cada um da sua forma, do seu jeito, em casa. E nós cremos mesmo que grandes coisas tem feito o Senhor em meio a esta campanha, e assim será na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Na verdade, amados, vamos orar mais uma vez agora. E eu quero convidar você a ler comigo a sua Bíblia no Salmo 103, no versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Palavra de Deus que diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como um rei, Ele domina sobre tudo o que existe. Diga comigo: Deus está no controle. Amém, amados? Deus está no controle de tudo. Ainda que o mal ache que está vencendo, o bem sempre vai vencer. Deus está no controle. Deus está no controle da minha saúde, da sua saúde. Deus está no controle das nossas finanças. Deus está no controle da nossa família. Deus está no controle dos seus negócios. Deus está no controle da sua vida. Então o nosso único trabalho é descansar em Deus, é confiar a nossa vida no Senhor e ao Senhor. E eu quero convidar você a um tempo de oração agora. Vamos orar, queridos. Vamos entregar toda a nossa ansiedade, preocupações nas mãos de um Deus, o nosso Deus, que está no controle de tudo. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos ao Senhor, Pai. Tu és o nosso general, o Senhor é o nosso campeão, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Tu és o campeão dos campeões. Ah, Senhor, nós somos Teus filhos, descansamos em Ti. Eu quero colocar diante do Senhor agora esta família, esta pessoa que está orando comigo. Se o seu coração está ansioso, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor o visite agora com a sua paz, com a paz que excede a todo entendimento. Que a alegria do Senhor seja renovada nesta vida de uma forma muito especial, ó Deus. Pai, dê vitórias em sua casa, dê vitórias em sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios. Dê vitórias, Senhor Jesus, sobre a sua saúde, sobre aquilo que este irmão tem enfrentado. Meu Deus, Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Tu és poderoso para curar a enfermidade, para restaurar esta vida que está orando comigo agora. Por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor seja glorificado nesta casa, nesta vida que está orando. Nós assim oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, porque cremos que o Senhor está no controle de tudo e sobre tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Por isso nós descansamos em Ti e oramos agora, fazendo em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus é fiel. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos agora preparar o nosso coração
para ouvir a boa e poderosa palavra de Deus, queridos. Que Deus abençoe, que Deus alcance a tua família, a tua casa, de uma forma muito especial. Deus é conosco. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui. Eu sei que muitos de nós amamos mesmo, talvez todos nós amamos nos reunir como igreja de forma presencial. Isso faz falta para todos nós, mas que maravilha, precisamos reconhecer esse privilégio, né? De, nem que seja dessa forma, estarmos todos juntos, louvando juntos, orando juntos e agora ouvindo a palavra de Deus. Amém, queridos? Então sejamos gratos. Abra o teu coração, o Senhor deseja falar conosco. Vamos lá. Meus queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Mateus 28, do verso 1 ao verso 10. Todos acharam? Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor e peça com sinceridade que Ele venha falar com você nessa noite, por meio da pregação da palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelas nossas vidas, por estarmos juntos, por podermos orar juntos, louvar juntos e agora ouvir Tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ter um coração úmido, fértil, plenamente preparado para receber a semente da palavra, a palavra da vida, a palavra da ressurreição, a palavra da esperança, a palavra da salvação, possa brotar nos nossos corações, possa crescer nos nossos corações, possa frutificar nas nossas vidas. Senhor, que todos sejam alcançados pela Tua palavra, todos nós sejamos edificados e fortalecidos por ela, em nome do Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. O tema da mensagem de hoje é crer e viver com esperança. Amém? Crer
e viver com esperança. Nós acabamos de ler, aqui em Mateus 28, no finalzinho, um testemunho da ressurreição de Jesus. Um testemunho que foi escrito por um homem chamado Mateus, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E ele escreveu, em especial, especialmente esse trecho, daquilo que ele ouviu dessas mulheres. Maria Madalena e a outra Maria. Nos outros evangelhos, nós somos informados que havia outras mulheres junto com elas. De qualquer maneira, esse grupo de mulheres vai no domingo, no primeiro dia da semana, ver o sepulcro. Depois de uma sexta-feira muito dolorida, muito sofrida, elas estavam lá quando Jesus morreu na cruz. Elas estavam lá quando Jesus foi sepultado. E agora elas estão indo ver o sepulcro, ver um corpo morto. Acontece que, como nós lemos, ocorre um terremoto, um tremor, e aparece um anjo do Senhor, e ele remove a pedra da entrada do sepulcro e se assenta sobre ela, e os guardas que haviam sido enviados para proteger o sepulcro contra roubos do corpo de Jesus, possíveis roubos do corpo de Jesus, caem como mortos por causa da visão daquele anjo, que tinha o aspecto de um relâmpago, uma visão extraordinária, vestes brancas como a neve. E essas mulheres se encontram com esse anjo e recebem uma grande notícia. E depois de verem o anjo, elas são as primeiras testemunhas oculares do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. E são essas mulheres que contam para Mateus, que contam para os demais discípulos. Portanto, nós estamos lendo aqui o relato de alguém que escreveu daquilo que recebeu dessas mulheres. Mulheres que viram tudo, da morte ao sepultamento, do sepultamento à ressurreição, com os seus próprios olhos, viram tudo e contaram para os demais. Depois disso, ele mesmo, Mateus mesmo, viu Jesus ressurreto, viu com seus próprios olhos. Mateus conversou com Jesus, comeu com Jesus, contemplou as aparições do Mestre por um período de 40 dias. Num certo dia, já o relato em Atos dos Apóstolos, Mateus viu Jesus ascender e sumir de sua vista. E tudo o que Mateus escreveu tem a ver com isso, com o que ele presenciou em primeira mão. Tudo que ele relata tem a ver com as coisas que ele ouviu também dos seus amigos e amigas. E também do relato de Marcos, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito a partir das pregações do apóstolo Pedro. O que eu estou dizendo é que essa primeira geração de discípulos viu tudo. Viu a morte, viu o sepultamento do corpo rígido, frio, pálido de Jesus, morto, e o viu ressurreto. Essa é a primeira geração. Veja o testemunho do apóstolo João, em 1 João 1, do verso 1 e o verso 3 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida, o que temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A primeira geração viu, ouviu, contemplou, tocou. Portanto, quando nós lemos hoje sobre a vida, sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição em especial, sobre a ascensão de Jesus Cristo nos evangelhos, nós estamos diante do relato de testemunhas oculares. Eles viram e anunciaram.
Eles contemplaram e escreveram seus relatos, não foram coisas que eles inventaram. Não é fruto da criatividade, da imaginação, foram coisas que eles presenciaram. E nem com todos os sofrimentos, com todas as ameaças, e mesmo diante do perigo da morte, essas pessoas não deixaram de passar adiante essa mensagem. Não desistiram de contar para os outros. Eles não ganharam poder com isso, poder terreno, eles não ganharam riquezas terrenas, pelo contrário. Essa primeira geração que viu, que ouviu, que contemplou, que tocou e que saiu anunciando essa mensagem da salvação, da ressurreição do Jesus crucificado, só ganharam tribulação, angústias, perseguições, mas seguiram contando, morreram anunciando, porque sabiam que eles não tinham enlouquecido, que era tudo verdade. Tudo verdade. Meus irmãos, nós não somos testemunhas oculares destes acontecimentos. Nós não estávamos lá quando Cristo foi crucificado, nós não estávamos lá quando Ele foi sepultado, muito menos quando Ele ressuscitou. Nós recebemos tudo como notícia, daqueles que viram, ouviram, tocaram e morreram afirmando ser tudo verdade. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, o apóstolo diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, não, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém, queridos? É isso que nos foi passado, é isso que recebemos. Aquelas mulheres, movidas por um ímpeto de quem viu mesmo Jesus ressuscitado, de quem não tem dúvida alguma, de quem não está inventando histórias, correram para contar tudo para os demais. E é essa onda de testemunhos que percorreu 2020 anos de história e chegou até nós, esse testemunho. E nós estamos aqui agora, anunciando estas coisas com um objetivo: que você possa crer. Crer que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Crer que Ele venceu a morte. Crer nesta mensagem de esperança. Crer nessa mensagem de vida. Este é o objetivo. Que nós possamos ouvir essa mensagem e crer. O apóstolo João escreveu o seu evangelho e disse que registrou todas essas coisas para que, crendo, possamos ter vida em seu nome. E esse é o meu objetivo nessa noite: falar da ressurreição de Jesus, a fim de que você creia nos testemunhos dessas mulheres, destes homens de Deus que viram com seus próprios olhos todos esses acontecimentos extraordinários. Amém, queridos? Creia. Essa é a grande mensagem. Creia e viva com esperança. Eu quero convidar você a se voltar para o texto que nós lemos e aprender algumas coisas com estas mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos dar atenção ao fato de que Deus está falando conosco. Essa é a primeira lição. Atente para o fato de que Deus está falando com você. Nessa história, foi um anjo que apareceu e falou com elas. Está lá no versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse. Então Deus falou com aquelas mulheres através de um anjo. Esse foi o modo de Deus falar. Nós hoje precisamos atentar para o modo como Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Em meio às nossas adversidades, perdas e tristezas, os mais difíceis dias que nós enfrentamos na vida, saiba disso. Deus está falando. Deus está falando.
E assim como aquelas mulheres ouviram, assim como elas prestaram atenção no modo como Deus falou com elas naquele momento, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvir o que Deus está falando conosco hoje, para ouvir essa mensagem de esperança. Meus irmãos, hoje Deus fala conosco de formas diversas, em especial através da Escritura. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, a fim de que pudéssemos ouvir sua voz. Deus fala conosco através da pregação da palavra. Toda vez que um pregador abre sua Bíblia e expõe as Escrituras, Deus fala com você. Todas as vezes que você por si abre sua própria Bíblia e lê as Escrituras, Deus está falando com você. Quantas vezes pessoas testemunharam, como se diz em Atos capítulo 1 verso 8, nós seríamos testemunhas. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que viviam em seus pecados, viviam sem nenhuma esperança e de repente encontraram Jesus e elas anunciaram isso a você, a mim. Meus irmãos, Deus tem falado conosco pela Escritura, através de pregadores da palavra, através de suas testemunhas. Deus quer falar conosco, e a questão é, nós estamos dando ouvidos? Estamos dando atenção ao que Ele quer falar? Na posição de ouvinte, quantas e quantas vezes, especialmente na minha juventude, na minha adolescência, quantas vezes eu perdi grandes oportunidades de ouvir Deus falar. Hoje você está aqui tendo a oportunidade de ouvir Deus falar, através da pregação da Escritura. A mensagem hoje é sobre a ressurreição, mensagem de esperança. Ouça essa mensagem, ouça com o coração, que nada te desvie a atenção, que assim como essas mulheres ouviram o anjo, você possa ouvir esta palavra, e assim como a mensagem do anjo mudou a vida dessas mulheres, essa mesma mensagem de esperança possa mudar a sua vida. Então abra o teu coração, se desfaça de toda a dureza, se desfaça de tudo aquilo que te impede, que te desvia. Ouça atentamente o que o Senhor quer falar com você. O autor de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: é uma advertência importantíssima e tem a ver com o que estamos falando. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém, queridos? Então, assim como essas mulheres no domingo ouviram o anjo falar, hoje ouça a palavra do Senhor. Ele quer falar com você. A segunda coisa que nós precisamos é crer na mensagem. E a mensagem que essas mulheres receberam foi: Jesus ressuscitou. Vocês vieram aqui ver o sepulcro, vocês vieram encontrar um corpo morto, mas o fato é que ele não está entre os mortos. A mensagem que o anjo trouxe para elas é: Jesus ressuscitou. Leia comigo, versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, é como vos digo. Então a segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos crer, como essas mulheres creram. A atitude e os sentimentos dessas mulheres mostram a fé que elas depositaram na mensagem do anjo, mensagem da ressurreição. Elas creram. Veja qual foi a atitude delas no versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
O anjo falou, elas primeiro ouviram atentamente, e a segunda coisa, creram. Esse medo e essa alegria e essa pressa, essa correria para anunciar para os demais que Jesus havia ressuscitado é a prova de que elas creram. Aquelas mulheres ouviram e creram. Ouviram com boa vontade, com o coração aberto, creram. Atitude muito diferente, por exemplo, da de Tomé. Em João capítulo 20, Tomé recebeu a mesma mensagem. João 20, do verso 24 em diante. Tomé recebe a mesma mensagem. Um grupo de discípulos havia visto Jesus. Tomé não estava lá na hora. E quando os discípulos, seus companheiros, contam para Tomé que Jesus havia ressuscitado, Tomé não crê. Vamos ler. João 20, verso 24 em diante, diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé agora com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquelas mulheres ouviram o anjo falar: Jesus ressuscitou, e creram. Tomé recebeu a mensagem através dos discípulos. Foram homens, discípulos, que disseram: nós vimos, Jesus ressuscitou. Mas a atitude de Tomé foi bem diferente das mulheres. Tomé não creu. E agora está você aí, ouvindo a mesma mensagem, através de um pregador da palavra, que crê nesta mensagem, crê porque recebeu de testemunhas que vieram antes de mim, especialmente por causa destes aqui, das testemunhas oculares. Eu creio, estou aqui pregando, e você tem a chance agora, a grande oportunidade de crer. Você está tendo a chance de ouvir esse anúncio da ressurreição, da vitória de Jesus contra a morte, e crer. E aí não importa se você é discípulo ou não, se você está aqui ouvindo pela primeira vez, se você é discípulo de Jesus, mas tem vivido um período de grande incredulidade, como Tomé, não interessa, você está tendo agora a chance. A questão é o hoje, agora você está tendo a chance, a oportunidade de crer na ressurreição de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então é isso que nós aprendemos com essas mulheres. Primeiro, a ouvir o que Deus está falando. Elas ouviram o anjo e creram. Nós estamos aqui ouvindo, e o chamado é o mesmo. É um chamado para crer, acreditar que o nosso Senhor e Salvador venceu a morte, essa que nós tememos, essa que neste exato momento o Brasil e o mundo temem por causa da Covid-19. A morte, Jesus venceu a morte. Creia nisso. A terceira coisa que nós aprendemos com essas mulheres é que nós precisamos de um encontro com o ressurreto. Precisamos ouvir, precisamos crer e precisamos de um encontro com o ressurreto. Porque a pergunta que fica é: mas pastor, por que eu preciso crer na ressurreição de Jesus? Meus irmãos, porque a fé no Jesus vivo, a fé no Jesus ressurreto, é o caminho para o encontro com Ele. Tem muita gente que quer, como Tomé, ver primeiro, para depois crer. Mas o chamado é o contrário, é crer para depois ver, crer
para então experimentá-lo pessoalmente, intimamente na vida. Chamado inverso, é para começar crendo, porque crendo eu posso encontrá-lo. E aí talvez você pense assim, mas espera aí, tem pessoas aí fora da curva. Tomé não creu e viu. Verdade. Tem Saulo também, você lembra? Saulo não cria, mas ele foi atropelado por um encontro com Jesus ressurreto a caminho de Damasco. Fora da curva. Contudo, estas são exceções. Na maior parte dos casos, vale o bem-aventurados os que não viram, mas creram. Não viram, mas creram no testemunho dos apóstolos. Não viram, mas creram no testemunho dos pregadores. Não viram, mas creem naqueles que já o encontraram pessoalmente. Felizes são estes que não viram ainda, mas creem, porque crendo na ressurreição de Jesus, no Jesus vivo hoje, porque quem crê no Jesus vivo hoje, o experimentará intimamente, o verá, e suas vidas mudarão absurdamente. A fé no Jesus vivo, no Jesus que venceu a morte, a fé no ressurreto nos leva para esse encontro, nos leva para esse relacionamento. Lembre-se das mulheres naquele domingo. Elas primeiro encontraram o anjo que lhes deu uma mensagem, elas ouviram e elas creram. E depois de crer, elas correram para contar para os demais. E o que acabou acontecendo? Elas acabaram encontrando o próprio Jesus ressurreto. Elas ouviram, elas creram, e enquanto caminhavam, encontraram o Jesus ressurreto. Isso está dito no verso 8 e 9. Vamos ler juntos? Diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus, elas não tinham visto ainda, elas só haviam crido. Mas olha o versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas ouviram, elas creram, e então elas tiveram um encontro extraordinário com Jesus. Nós precisamos desse encontro. Você precisa. Talvez até hoje você só teve experiência com rituais religiosos. Talvez o seu caso é daqueles que só tiveram experiência com músicas cristãs, com pessoas que creem. Talvez você é o tipo de pessoa, o tipo de adolescente que tem pais que creem, e por causa deles você se reúne com a gente, como igreja, mas falta o teu encontro, falta o seu encontro pessoal. E está na hora de você mesmo, ouvir o anúncio da ressurreição, como essas mulheres ouviram, crer na ressurreição de Jesus de todo o coração, como essas mulheres creram, e então ter sua própria experiência com Jesus, seu próprio encontro com Jesus, como essas mulheres tiveram. Meus irmãos, eu tive experiências com Jesus no decorrer da minha vida até aqui, 32 anos. E nesses 32 anos, 2 encontros foram os mais marcantes e irrepetíveis. Agora, tudo começou com um ato de fé simples. Eu tinha 7 anos, lá no fundo da igreja, no salão social. A minha mãe era professora, e um dia ela falou sobre a morte de Jesus na cruz pelos meus pecados, e que no 3º dia ele havia ressuscitado. E eu, com 7 anos, na minha simplicidade, criei. De lá para cá, eu tive diversas experiências íntimas, profundas e pessoais, marcantes, transformadoras, emocionantes, que me carimbaram, que me transpassaram a alma para o resto da minha vida. Começou ouvindo, comecei crendo, mas eu posso te dizer, eu não estou louco não, eu não tenho problemas psiquiátricos, eu sou uma pessoa racional também.
Eu não sou uma pessoa dada a entregue a manipulações e emocionalismos baratos. Não, eu encontrei Jesus mesmo. Tive o meu encontro com Ele. Isso me marcou para sempre. Nos momentos mais difíceis da minha vida, aquelas duas experiências são inesquecíveis. E elas me fortalecem, elas me põem em pé. Quantas dificuldades eu já enfrentei na vida, quantas vezes eu pensei em desistir. Não dá para ficar aqui contando sobre a minha vida, mas eu quero dizer para você que nas dificuldades foram essas experiências reais, encontros palpáveis com Jesus Cristo vivo, ressurreto, hoje, agora, naquela época, foram essas experiências que me deram esperança para continuar. E aí vem o quarto e último ponto que nós aprendemos com essas mulheres. Nós precisamos tomar consciência da grandeza que chegou a nós. Essas mulheres, ao encontrarem Jesus, se diz no versículo 9, se aproximaram dele, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Isso é perplexidade, isso é consciência da grandeza do que chegou a elas. Quando Jesus chega à sua vida, quando Ele entra na sua vida, entra uma grandeza, entra uma majestade, você precisa tomar consciência do que o Jesus vivo produz na nossa vida. E então você, como essas mulheres, vai abraçar os pés de Jesus e chorar aos pés de Jesus e adorar Jesus para o resto da sua vida, quando você entender que ao ouvir, crer e encontrar o Jesus vivo na sua vida, existe uma grandeza, existe uma majestade, existe uma graça, existe uma glória que vai envolver, tomar e mover a sua vida daqui para o resto dela, até a eternidade. Tomar consciência disso. Foi o que aconteceu com elas. Jesus havia dito que ia ressuscitar. Essas mulheres caminhavam com Ele. E já tinham ouvido Ele falar isso. Mas aqui elas comprovaram o cumprimento da promessa. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Jesus também prometeu outras coisas. Em João 11:25 Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse também em João 5:25: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Essas mulheres, ao encontrarem Jesus, ficaram diante, tomaram consciência da grandeza. Que grandeza! De que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Ele venceu a morte, vencemos a morte junto com Ele. Lágrimas enxugadas por causa disso. Curas, libertação plena. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que o pecado destruiu a vida humana. Viver nessa terra é ser acometido aqui e ali por diversas notícias que nos despedaçam. Mas se você crê naquele que ressuscitou dentre os mortos, o teu coração se enche de uma esperança viva. Viva! É o que essas mulheres experimentaram naquele dia. Elas viram Jesus morrer, e talvez passou pelo coração delas a lamentação pela morte de Jesus. Será que era verdade? Será que era verdade? Todos os sonhos, todos os projetos,
Todas as esperanças que depositaram, elas viram morrer na cruz, mas agora elas viram tudo se refazer, vendo Jesus ressuscitado. Eu estou falando aqui de uma mensagem de regeneração, de Deus pegando os cacos da sua vida e te refazendo, de Deus nos devolvendo a vida, a esperança, de que quando nós encontramos aqui e ali nas esquinas da vida a morte, o luto, a perplexidade, a doença, as injustiças, é você saber que um dia o Senhor pegará todos esses cacos, o Senhor restaurará as nossas vidas, como se diz em Apocalipse: eis que estou fazendo novas todas as coisas, e eu enxugarei dos olhos toda lágrima, e não vai haver mais dor, nem doença, nem choro, nem lágrimas, nem morte. É disso que eu estou falando. A ressurreição de Jesus é uma mensagem de restauração, de esperança, de que não importa quão grande seja o deserto, quão terrível seja a tempestade, não interessa quanto estrago o pecado tenha feito, não interessa o quanto você tenha perdido, e mesmo que você apague, mesmo que você se decomponha nesse mundo, saiba disso. A mensagem da ressurreição de Jesus, para os que creem, é mensagem de que nós o acompanharemos na ressurreição, de que Ele puxa uma fila de pessoas que ressuscitarão junto com Ele, que não precisam mais ter medo, pessoas que ressuscitarão junto com Ele, então não precisam mais do pânico, não precisam mais se apavorar, porque existe um futuro para nós, existe eternidade, existe vida, mesmo para aqueles que morrem, existe vida. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. O que aconteceu com Ele, acontecerá conosco. Essas mulheres entenderam isso, os apóstolos entenderam isso, e foi isso que fez com que eles enfrentassem as piores doenças, enfrentassem naufrágios, açoites, perseguição, perdas, fome, nudez, perigo, ameaças. O que moveu esses apóstolos a continuarem anunciando essa boa nova, mesmo diante da morte, mesmo diante de feras selvagens, mesmo diante da iminência de serem queimados vivos numa fogueira romana, ou crucificados de cabeça para baixo, ou decapitados, e eles continuaram e perseveraram, e não quiseram nem saber, preferiram perder a vida aqui. É porque eles sabiam que se Jesus ressuscitou, Ele seria capaz de ressuscitá-los também. Eles entenderam a mensagem da esperança, eles tomaram consciência da grandeza. Essas mulheres se jogaram aos pés de Jesus e o adoraram, porque tomaram consciência da glória. Tome consciência da glória, tome consciência do que Jesus conquistou por você. Ouça essa mensagem, creia nessa mensagem. Ouça essa mensagem, creia nessa mensagem, encontre o Cristo desta mensagem e tome consciência da glória, da grandeza que te espera, da herança de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. No tempo difícil que nós temos vivido, de injustiças, de perdas, de decepções, de morte, de enfermidades, de luto, quando as pessoas começam a perder suas forças, perder as esperanças, se apavorar, entrar em pânico, ansiedade, é a hora certa de nos lembrarmos que Jesus ressuscitou. É a hora de, como diz o apóstolo Pedro, sermos cheios desta esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Creia na ressurreição, creia que o Senhor recolhe os cacos, restaura, faz novas todas as coisas. Creia e viva com esperança. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite de louvores, orações e meditação na Tua palavra. Nós precisamos ouvir, e a minha oração é que os meus irmãos tenham ouvido
ouvido com o coração aberto, com boa vontade, como se aquele anjo na pedra do sepulcro estivesse falando com eles. Que todos nós possamos crer como aquelas mulheres creram, se alegraram, saíram correndo para contar. Que nós possamos crer como elas, e que no meio desse caminho nós possamos topar com o Senhor, possamos encontrá-lo nas nossas experiências diárias, encontrá-lo na voz que fala ao coração, encontrá-lo em momentos de oração e manifestações sobrenaturais do Senhor. Que possamos encontrar o nosso Senhor Jesus, ó Pai, e possamos tomar consciência da esperança, da glória, tomar consciência que se Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou mesmo, nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, nós podemos perseverar. Vale a pena suportar todos os sofrimentos nesta era presente, porque grande, imaculada, incorruptível, imarcessível é a herança de glória que o Senhor tem para nós. Herança que não morre, que não envelhece, que não perece, que não perde o seu valor. Possamos tomar consciência do que foi que recebemos pela graça, crendo na ressurreição de Jesus. Que nós possamos entender isso, viver com esperança. Essa é a oração que eu faço em favor de cada um de nós, porque nós precisamos de esperança nos dias difíceis que temos vivido. Enche o coração dos meus irmãos desta esperança, Senhor, viva, esperança de imortalidade, esperança de eternidade. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quando nós cremos, o fato histórico da ressurreição se torna um fator que energiza a minha vida para viver. Creia nisso. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Graça e paz, queridos.